E aí, desenrolados, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero falar sobre padrões. É muito importante a gente ter os nossos dashboards, nossos projetos em Power BI padronizados. Quando eu estou falando de padrão aqui, eu quero de fato mostrar o layout, né? A visualização dele, a estrutura dele, as partes do dashboard ser padronizada, tá bom? E aí, seguindo aqui a nossa agenda, né, que está aqui do lado, quero falar primeiro da importância, como eu comecei a falar já, e dar algumas dicas de padronização, tá? Nessa primeira parte, que é de importância, eu quero mostrar para vocês dois dashboards. Vocês vão reparar que ele está padronizado, então eu vou começar pelo melhor. E depois um segundo, que vocês vão reparar que não está padronizado. E aí vocês vão ter noção, né, mostrando o antes e o depois dali, como é muito melhor ter um padrão, tá bom? Então vamos aqui para a tela. Vou mostrar para vocês dois modelos, tá bom? Então vamos virar a tela. Aqui está um dashboard, certo, pessoal? Ele está todo em branco aí, vocês vão entender o porquê. E nele ele está padronizado. Primeiro ponto aqui que é importante falar, né? Existe um layout, tá bom? Aqui do lado tem o filtro, né? Então aqui é esperado que tenha filtro. Aqui na parte de cima ele tem alguns elementos que estão organizados. Tem o título e tem alguns botões aqui em cima, tá bom? Então esse é um padrão que eu desenvolvi e quando a gente está falando dentro do mesmo cliente ou dentro da mesma empresa, a gente segue o mesmo padrão, né? Na maior parte do tempo. Então isso daqui que eu estou falando, quando eu quero mostrar padrões, tá bom, pessoal? E aí, pessoal, indo para as outras abas, né? Olha que interessante, eu vou clicar nessa seta aqui em cima. Tá? Então essa seta que vai movimentar para a direita e para a esquerda, né? E isso daqui é o meu botão de menu. Desculpa, de menu não, de home. Eu clico aqui, eu vou para o meu dashboard. E olha a ideia que eu criei. Ó, vamos lá, né? Aqui do lado, de fato, tem um filtro. Então tem um filtro de ano e a descrição do armazém. Só para vocês terem ideia, aqui é sobre estoque, tá bom? Então tem o título aqui geral e tem um subtítulo que é de estoque, certo? E aí tem vários elementos, né? Nessa parte inicial aqui tem a meta geral. Aqui a gente consegue ver a meta mês a mês. Nesse gráfico aqui de baixo, nós temos o valor por estoque e nós temos aqui uma tabela que é detalhada, tá bom? Então veja esse padrão que a gente criou aqui. Ele sai aqui de cima de um número agregado, tá bom? Um número geral, 87%, e vai até o desdobramento desse valor. Alguns pontos importantes também, né? A gente tem aqui o vermelho falando que está fora da meta, nós temos o verde falando que está na meta e temos aqui uma linha que é a meta, tá bom? Então, isso daqui é um padrão que a gente criou e vocês vão ver que quando passar para a próxima etapa aqui, para a próxima página, ele vai ter um padrão também. Então, ó, eu vou clicar, o que vai acontecer? Veja só, novamente eu tenho os filtros aqui, tá bom? Eu tenho o número geral aqui, tá? Aqui do lado eu tenho uma tabela, certo? Nesse caso aqui eu não estou mostrando aquele gráfico, mas de qualquer forma eu tenho um detalhamento aqui. E aqui embaixo eu tenho aqueles que são... e aqui já é estoque químicos, né? Vale lembrar aqui em cima, ó, eu já mudei aqui o meu título para estoque químicos. Então eu sei que antes era estoque geral, aqui é estoque químico. E também veja a coloração. A coloração segue o mesmo modelo... Opa, clicando errado aqui. Segue o mesmo modelo do anterior, né? Então... O verde são os químicos ok, o vermelho são os vencidos e os amarelos são os a vencer, tá? Inclusive, eles estão na mesma tonalidade, tá, pessoal? Exatamente a mesma cor, tá bom? E aí, quando eu volto, eu clico aqui, eu consigo voltar, navego aqui, você vê que a navegação é super tranquila, parece que de fato é uma página, não parece que eu estou mudando de abas, tá bom? E eu posso voltar para a página inicial, aqui cabe colocar uma capa, alguma coisa desse sentido. Tá bom? Agora voltando aqui, eu mostrei para vocês um bacana, um que eu acho legal, certo? Depois eu vou dar algumas dicas de como manter esse padrão, tá bom? Agora, né, revelando aqui o outro passo, a ideia aqui é mostrar um que não tá bom, que não tá dentro de um certo padrão, certo? Então tá aqui, ó, apresentar um layout sem padrão. Então vamos lá. Eu voltei aqui para o layout padronizado, bonitinho, tá bom? E aí eu vou mostrar um outro aqui que não está padronizado. Opa, já até play sem querer. Mas enfim, ele é um outro BI
A capa tá ok, é igual, certo? Eu vou clicar aqui, ó. Aqui a gente já tem alguns detalhes sutis, tá bom, pessoal? Primeiro ponto, esse vermelho aqui, cadê? Opa, a seta tá aqui embaixo. Esse vermelho, ele representa que está fora da meta, mas é um vermelho diferente desse, tá bom? Aqui, como eu falei, aqui são detalhes que inicialmente às vezes não faz tanta diferença, mas ao longo do tempo vocês vão reparar. Então a gente já tem um ponto aqui que são vermelhos diferentes, tá bom? Outra coisa também bem sutil aqui, mas que tem como melhorar, é essa questão aqui, ó. Esse gráfico está em um laranja. Esse laranja não tem nada a ver com a paleta de cores. Se vocês repararem, a paleta de cores aqui, ó, o que essa paleta está usando, né? Vamos ver. Essa paleta aqui está usando, ó, ela está usando esse azul piscina aqui, esse azul escuro, basicamente são essas duas cores, e o branco, né? Você vê que tem aqui, ó, letras em branco, né? O elemento em branco. E as outras cores é o vermelho e o verde, que normalmente a gente usa isso para falar se está dentro ou fora da meta, ou se tem alguma coisa em perigo, ou algum alerta, né? Então, pessoal, aqui tem alguns detalhes, tá, que podem ser melhorados. Então, obviamente, aqui nesse gráfico de baixo aqui, eu sugiro, né, fazer uma alteração e utilizar de fato uma cor padrão, e esse aqui colocar vermelho com um vermelho parecido igual ao outro, tá bom? Agora vamos para um caso mais bizarro ainda. Olha isso aqui. Olha isso. Então, veja que agora está um padrão totalmente diferente. Eu até tenho aqui, ó, um botão de home que se eu clicar ele volta lá para o início. Ele até funciona. Mas, cara, um padrão totalmente errado. Tá? Aqui a minha ideia que eu estava seguindo. Aqui era para aparecer o filtro. Olha para onde foram os filtros. Eles foram aqui para cima. Tá bom? Então ficou totalmente diferente. Olha essa parte aqui. Né? Essa parte aqui, ó, tem dois números na diagonal. Parece que um está entrando dentro do gráfico. Então, novamente, um número bem esquisito. Tá bom? Sim, aqui tem diversos erros, tá? Outra coisa, a tabela, ela não está seguindo padrão nenhum. Ela colocou azuis totalmente diferente, colocou um cinza também totalmente diferente. E um dos mais críticos é isso aqui para mim, ó. É esse gráfico aqui. Por quê? Essa parte inicial aqui, esse daqui são os que estão ok, né? Então o vencimento adequado deveria estar verde, né? Esses aqui, o segundo, deveria estar em vermelho. Então quando eu bato o olho nisso aqui, não tem alerta, não tem nenhuma coisa para eu me chamar atenção, tá bom? Então, quando a gente quer chamar atenção, normalmente eu gosto muito de utilizar o verde, o vermelho, o amarelo, né? São as cores do farol normal, né? Então aqui tem vários erros, pessoal, que eu estou mostrando para vocês não cometerem, tá bom? E mostrar o antes e depois, assim, para vocês verem como que é importante a gente ter um padrão, né? A parte de ter um tratamento de dados, ter os dados corretos, as fórmulas corretas, é muito importante. Mas o dashboard, a apresentação dos dados é tão importante quanto, tá bom? Então isso aqui a gente não pode relaxar, tá bom? Então nessa primeira parte era isso que eu queria mostrar para vocês, né? A ideia é entre um Power BI padrão, né? Com padrões, com elementos organizados, e um sem padrão. Eu tenho certeza que vocês perceberam que é muito melhor ter o padrão. Antes de ir para a segunda, deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. E aí, pessoal, agora eu quero mostrar para vocês algumas dicas, algumas opções que a gente tem para manter o padrão de layout aqui no Power BI, beleza? E, como sempre, antes de ir para a segunda parte, convido vocês a conhecer meu curso de Power BI, é uma formação completa e o link está aqui na descrição. Garanto a vocês que é o melhor custo-benefício aqui do YouTube, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso Power BI. Tá bom? Agora aqui eu vim para o Power BI Desktop, tá, pessoal? Onde eu quero de fato mostrar para vocês aqui algumas dicas, algumas coisas de melhoria. Esse daqui, ó, tem um nome aqui em cima, ele está escrito como não padrão, né? Que foi o BI que eu criei com um padrão bagunçado. Então veja só, aqui ele tem um padrão bagunçado, eu vou dar algumas dicas aqui, né? Deixa eu até, na verdade, voltar aqui para mostrar quais são as dicas para vocês, né? Vamos ver qual que é a primeira dica que eu tenho que passar. Vamos lá, opa, é isso aqui não. Eita, jovem. Vamos lá, vamos revelar aqui, ó. Esse primeiro aqui, tá, o ponto importante, né, pessoal? Então, o padrão, né, a imagem que eu coloco ali atrás, na verdade é uma imagem que eu estou colocando ali atrás do Power BI, tá bom?
Normalmente as pessoas podem fazer isso em PowerPoint, em Canva, em Figma, então cada um usa aí a forma que achar melhor. Eu uso muito PowerPoint, tá? Então basicamente as ferramentas que eu uso são da Microsoft. Trabalho com pessoas que usam Canva, usam Figma, funciona super bem também, não tem problema. Particularmente eu uso o PowerPoint, tá bom? Então, a primeira dica é isso. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, para vocês verem que de fato é uma imagem que fica por trás ali do Power BI, tá bom? Então, aquela imagem ali a gente cria fora, a gente cria em um PowerPoint, que nem eu comentei, um Canva, algum aplicativo, algum software de design mesmo, tá bom? Então, esse é um ponto importante. Depois, vamos ver qual que é o próximo ponto aqui. Aí vamos revelar. Salvar abas e cores e salvar uma aba de MIV, né? MIV é um nome que eu pelo menos conheci por isso, tá? Que seria um manual de identidade visual, certo? Então, as empresas têm um documento formal de como aplicar a sua marca, como utilizar com fundo branco, com fundo colorido, a marca preta e branca, a marca colorida, quais são as cores delas, né? Os padrões hexadecimais. Então, basicamente, não é fazer, obviamente, um documento aprofundado, mas tem minimamente as cores ali salvas, tá bom? Então, vamos aqui para o Power BI, que vocês vão ver esses dois pontos na prática, tá? O primeiro ponto é da imagem, tá? Aqui atrás, ó. Ela é uma imagem, deixa eu clicar aqui, ó. Isso daqui é uma imagem, tá vendo, ó? Essa parte aqui é uma imagem, eu consigo aumentar e reduzir, cadê? Vamos ver aqui se eu consigo. Aqui, ó. Vou conseguir aumentar. Oxi, quase que não pega aqui, boa. Então eu consigo aumentar e reduzir, então ela é uma imagem, tá bom, pessoal? Tem outro jeito de fazer, como colocar plano de fundo, essas coisas, mas aqui eu estou usando como uma imagem mesmo. Eu copio e colo isso aqui, tá bom? Então essa aqui é uma imagem. Obviamente eu coloco ela para o fundo para ficar bem organizada, certo? E a outra dica é isso daqui, ó. É criar essa aba aqui, ó. Eu sempre batizo de MIV, tá? Pode colocar outro nome, pessoal, mas a ideia é ter os dados da marca. E aqui tá os dados. Obviamente aqui não tem os dados da marca, mas o que eu fiz aqui? Eu trouxe minimamente as cores, tá bom? Então aqui eu posso trazer as cores que eu coloquei aqui, sempre trago ela em hexadecimal, para sempre garantir que eu estou usando as mesmas cores, então todo mundo vai ver a mesma cor, não tem problema nenhum, né? Que é até ideal para não ter tonalidades diferentes. Aqui você também pode colocar os ícones que você usa, a logo da empresa, diferentes logos, né? Ou às vezes é o logo e o nome, às vezes é só o logo, às vezes é só o nome da empresa. Então são esses elementos que vão fazer parte da estrutura visual do Power BI, tá bom? Então eu coloco sempre nessa aba e óbvio, no momento que eu vou criando outros BIs, eu vou carregando essa aba, tá bom? Então essa é uma outra dica aqui. Agora vamos voltar, vamos ver o que nós mais temos aqui para apresentar, certo? Tem mais um outro ponto, vamos ver um outro ponto aqui, tá? Então essa aí é uma outra dica. Deixa eu mostrar aqui qual que é o outro. Vamos ver. Copiar a aba padrão. Né? Então vamos voltar lá, para vocês verem o que seria copiar uma aba padrão, né? Vamos pegar aqui, ó. Eu gosto muito dessa aba aqui, ela está completinha, tá bom? Então basicamente é criar uma cópia, ó. Você vem aqui embaixo, botão direito, duplicar, certo? Eu vou duplicar essa aba, então tá aqui, ela veio igual. Se eu simplesmente clicar aqui embaixo, né? Se eu simplesmente clicar aqui nesse mais, ele vai criar uma aba em branco. E aí eu vou ter que fazer todo o trabalho de novo, de copiar os elementos e tal. Então é mais fácil simplesmente eu copiar, tá bom? Vou até excluir aqui. Na verdade, eu duplicar. Vou colocar aqui como página 3. É uma dica super simples, pessoal, mas ajuda muito. E aí, quando eu quero mudar as informações, ó, eu clico aqui e vai ficar um gráfico em branco, né? Vai ficar um gráfico sem valor nenhum. Mas qual que é o ponto de fazer isso aqui, de sempre duplicar e sair apagando as coisas? Por que eu faço isso? Né? Aqui vocês vão reparar que o gráfico está na mesma posição. Então, por mais que eu crie um gráfico de outro formato, sei lá, eu quero criar um gráfico aqui de barras, né? Então, ele vai estar na mesma posição do anterior. A mesma coisa aqui, se eu for mudar as informações, né, esse daqui, ó, se eu for mudar as informações desse, ele vai estar na mesma posição. Então, eu garanto que quando eu for passar de página em página, os gráficos estão organizados, eles não ficam saltando. Um está em cima, outro está embaixo, um está do lado, outro está do outro lado. Tá bom? Então, isso é uma boa prática que eu sigo aqui. Tá bom, pessoal? Vamos voltar, vamos ver mais alguma dica aqui que eu tenho para vocês. Na verdade, eu tenho mais duas, né? Vamos revelar as duas aqui. Usar o pincel para ajustar os gráficos, né? E copiar os elementos. Então, beleza, são duas dicas importantes, tá, pessoal?
Pincelzinho, aquele pincelzinho que tem no PowerPoint lá, que eu clico no elemento, depois eu clico em outro, ele carrega as configurações. Tá bom? Vou mostrar aqui na prática como é que faz. Então, vamos lá para a nossa tela. E a outra é copiar os elementos. Tá bom? Caso eu queira criar uma aba do zero também, é uma outra opção possível. O que eu vou fazer? Eu vou nesse gráfico aqui, ó, que ele não está com vermelho bonito. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse daqui, certo? Então eu estou clicando nesse gráfico grandão aqui. E depois eu vou aqui em cima, ó, do lado esquerdo. Tá vendo que tem um pincel aqui, ó? Se vocês repararem, o símbolo dele aqui é exatamente igual ao do PowerPoint, tá? O que eu vou fazer? Eu vou copiar minha tabelinha aqui, tá bom? Vou jogar aqui para o segundo slide, segundo PowerPoint. Nossa, segundo Power BI, tá bom? E olha a comparação entre esses dois aqui. Vocês vão ver que eles estão bem diferentes mesmo, né, em termos de padrão. E aí, para a gente não ter que configurar de novo ele todo do zero, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nisso daqui, tá? Então eu estou clicando nessa tabela aqui e depois eu vou clicar aqui. Isso daqui vai fazer o quê? Vai fazer com que eu pegue a configuração dessa tabela. Então eu cliquei nela e cliquei aqui. Agora eu vou clicar no elemento que eu quero levar a configuração, que vai ser essa tabela. Quando eu clicar nela aqui... Opa, por que não está indo? Pronto. Deu um pequeno delay aqui, mas deu certo. Então veja que ela já está com a configuração dessa aqui. Ela ficou exatamente igual. Beleza que ela ficou muito grande aqui para o lado esquerdo, né? Para o lado direito a gente teve que rolar a página aqui, mas não tem problema. O ponto é que visualmente ela ficou com a mesma configuração, tá bom? E aí eu já reduzi bastante o trabalho. Basicamente agora eu teria que talvez ajustar o tamanho aqui das minhas colunas e tal, ó. Pronto. Então, rapidamente aqui eu já consegui ajustar, certo? Esse daqui é uma dica muito boa. E uma outra dica também, né, que tinha lá copiar os elementos de uma aba para outra, é caso a gente queira fazer um Power BI novo. Então veja só, eu vou abrir um Power BI branco, certo? Que não tem nenhum tipo de configuração, e eu quero carregar algumas informações, né, alguns padrões desse Power BI para o outro. Então o que eu posso fazer? O que eu faço normalmente, tá? Eu venho nesse aqui que eu já tenho, tá? Eu vou nessa aba aqui que está mais organizada, eu vou clicar Ctrl A, ele seleciona todos os elementos, vou dar Ctrl C, eu vou para o novo e vou dar Ctrl V. Então ele trouxe todos os elementos. Obviamente que ele trouxe aqui com os erros, né? Porque não tem os campos, né? Então aqui tem deixa eu clicar na visualização aqui, você vai ver que ele vai mostrar os erros, né? Olha aqui, todos os campos aqui estão com erro, porque não tem na base de dados, mas não tem problema. Aqui, provavelmente, como é um BI novo, vão ter novos dados, novas informações, e aí você só tem que ir arrastando e montando novamente os gráficos. Mas qual que é o ponto? O padrão já está aqui, o posicionamento dos gráficos estão aqui, as configurações, né? Tamanho de fonte, cor, já está tudo padronizado, então basta só adicionar as informações, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Ele foi um pouco diferente dos que eu venho fazendo aqui. Aqui a ideia é mais mostrar como deixar um dashboard padrão, um negócio bonito, organizado, algumas dicas para facilitar esse trabalho, tá bom? Então, de novo, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Um grande abraço.